E aí, tem nudes? Olha, o pessoal tá preocupado aqui nesse episódio que a gente acabou de lançar com a Beatriz Acioli, se dá pra começar a amar alguém sem nudes. Dá, mas não dá. Ou melhor, dá se você for capaz de conhecer alguém fora das redes sociais e dos aplicativos de encontro. Se começar por aí, numa hora vai ter que chegar nesse negócio, hein? Olha, eu vou te explicando por quê. Quando a gente está pensando nos encontros permeados ou mediados por esses aplicativos de encontro, como os App Dating são, o Tinder, o Happn, o Bumble, esses outros todos que tem por aí, você está falando num tipo de relacionamento que começa baseado nas imagens. Você entra em contato com o outro, não por aquilo que você sente por ele, ou não só por aquilo que você toca nele, mas é um encontro mediado por um único sentido, que são os olhos, né? Você tá ali olhando para a tela do celular, o outro conversa com você, o outro manda uma fotinho dele, o outro diz quanto interessante ele é. Esse tipo de relação digitalizada, ou esse tipo de relação que começa mediado pelas imagens, exercita algo que é fundamental ao mundo digitalizado, ao mundo da globalização, que é a imaginação. A gente, cada vez mais, numa era marcada por uma intensa digitalização, vai ter que lidar com imagens e vai ter que exercitar a nossa imaginação. E o Appadurai, que é um antropólogo importantíssimo, num livrinho decisivo, vai falar que a imaginação é uma das marcas fundamentais dessa modernidade que a gente está vivendo. Mas não é imaginação como no passado, não. É imaginação de um jeito novo. Uma imaginação que propicia a ação e não deixa a gente só no território dos devaneios. Então vamos entender como é que nudes, imaginação e imagem se combinam para explicar a maneira como você tem se relacionado com os nudes. Primeiro ponto que o Appadurai vai colocar é que nesse mundo moderno que a gente está lidando e está vivendo, as imagens ou a imaginação, elas não estão no território das artes só. Elas estão na coisa cotidiana, no dia a dia. Estão diretamente conectados com o nosso encontro, com a nossa forma de lidar com o mundo e com a maneira como a gente se relaciona com a vida de uma forma geral. Toda a imaginação sai do território só dos sonhos e entra nessa atividade cotidiana. E com isso, o que é o ponto interessante aqui que a gente precisa trazer? A gente deixa de tratar a imaginação como território do devaneio, mas usa isso como mola propulsora ou como ponto de conexão com duas esferas fundamentais quando a gente está conectando nudes com amor ou nudes com encontro permeado por App Dates, que é o território do desejo e o território da memória. Não dá pra desejar sem imagens. Então, você tá lá falando com fulano, apareceu uma foto de uma pepeca, de um peitinho, de um pintinho, você já começa a desejar de uma forma que você não desejava antes. Ou mesmo, quando você abandona aquela conversa, você tá fazendo outras atividades, você lembra daquele nudes que o fulano te mandou, ou que a fulano te mandou, e aí você fala, eu quero. Então, há um aspecto importante aí nessa imaginação como forma de despertar de desejos, ou nessa forma de construção da nossa memória em relação àquele encontro que a gente está querendo ter. Segundo ponto importante, que ele vai colocar muito bem, é que a imaginação deixa de ser só um devaneio e ela é um convite, ou ela é uma ação social. O que é isso? Você, quando recebe aquela imagem e começa a imaginar aquele encontro, você já está num estado de quase encontro. Você já está recebendo aquela imagem quase como se fosse um convite ao encontro. Você já está recebendo aquela fotinho, já imaginando como é que aquela relação vai se dar. Então você já está num quase encontro, que é ponto fundamental para você encontrar. É por isso que quando você está lá conversando com alguém dentro de um aplicativo desse e o fulano se sente no direito, né, de te mandar um nude no momento apropriado, você fala, isso aqui chegou num outro nível. Surge um outro convite de confiança, surge uma nova relação de proximidade, surge algo novo. Porque imaginação é ação e nudes desperta a imaginação. Agora tem um terceiro ponto, que a imaginação propicia o compartilhamento de sentimentos comuns, que estão para além só daquilo que eu quero ou que você quer. A gente, quando troca um nudes, a gente começa a ter algo em comum entre nós dois. E esse algo em comum entre nós dois é que vai gerando algo que faz daquela relação muito mais do que só um sexo, muito mais do que só a satisfação de um desejo sexual, muito mais do que só uma beiradinha para esse encontro, mas algo que vocês estão compartilhando. Então, olha, nudes é imagem, mas é imaginação. E se a imaginação é algo decisivo para viver em 2023, manda nudes sem dó, hein? Vai lá. Vai mandando, porque sem mandar não tem como amar não, hein? Nem encontrar. Prepara, hein? Prepara. É tudo culpa da cultura, culpa da cultura. É tudo culpa da cultura, culpa da cultura. É tudo culpa da cultura.